pessoal! O nosso canal no YouTube, Infinito_Afeto, foi criado para que pudéssemos conversar assuntos de criança. E o assunto que eu trago hoje, ele é bastante controverso e de difícil abordagem, principalmente com as crianças da primeira infância. Hoje nós vamos conversar sobre a morte, ou seja, como os pais lidam com a perda de entes queridos, como os pais lidam com a perda de um animal de estimação, de uma professora, de um colega, junto ao seu filho, à sua criança pequena. O que ele deve falar? Como ele deve falar? E o quanto ele deve falar é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Ao longo de praticamente 40 anos, eu trabalhei, convivi e estudei a pequena criança, desde a primeiríssima e até a primeira infância. Na minha opinião, a infância é o período mais importante na vida de um indivíduo. O adolescente, o adulto jovem e até mesmo o adulto, eles são o resultado direto das experiências que eles atravessaram no decorrer da sua infância. É um período extremamente delicado e por isso mesmo merece toda a nossa atenção. Não só para atender às demandas da criança, como também para atender às demandas dos pais. Eu costumo dizer que o adulto que fica com a criança, que é responsável pela criança, como é o caso dos professores, dos pais, eles precisam muito se preparar para isso. Que a angústia deles em conversar com a criança ou ao conversar com a criança sobre esse assunto é muitas vezes maior do que a angústia da criança. Justamente porque a criança, pela sua pouca maturidade, justamente por ela não ter a dimensão das consequências de perder alguém ao longo dos anos, ela recebe a coisa com mais naturalidade, a informação com mais naturalidade. E isso dá tempo para ela, no decorrer dos anos, se apropriar melhor desta informação e de acordo com as crenças e valores dela. O importante é os pais se prepararem para responder de forma adequada as perguntas das crianças, porque todo mundo sabe que criança vive de fazer pergunta. E isso por quê? A criança, ela observa as coisas, o entorno dela, ela levanta hipóteses, tira conclusão, levanta hipóteses e precisa confirmar esse conhecimento com alguém. Será que isso é assim ou será que isso é assado? Ela vai procurar a informação junto às pessoas que ela confia, principalmente pais, até um irmão mais velho, professores, enfim, pessoas que são da sua confiança. Por esta razão, a pergunta da criança é extremamente séria e merece uma resposta extremamente correta, fidedigna e, logicamente, séria. A criança, a partir da resposta que ela recebe do adulto, ela começa a montar um corpo de conhecimento que vai acompanhá-la ao longo da vida. Claro está que quanto mais rica for a informação e mais detalhada for a informação, melhor será esse corpo de conhecimento que a criança formará. Daí porque é importante que os pais respeitem a criança, as suas questões, as suas dúvidas e valorizem as suas próprias respostas. No entanto, uma coisa importante a gente observar, é uma linha muito tênue. A gente tem que responder de forma correta e pertinente apenas e tão somente aquilo que a criança pergunta.
não é necessário aprofundar em nenhum assunto, porque a criança precisa elaborar o que ela perguntou, daí ela vai ter uma outra dúvida, e aí, se for o caso, os pais responderão a esta próxima dúvida, né? Isso pode ser logo em seguida, pode levar uma semana, pode levar um mês. Então, os pais não devem se antecipar e já aproveitar e já contar tudo. Não, respondam pontualmente a pergunta da criança. Salvo em algumas situações muito específicas, os pais também não precisam provocar nenhuma questão na criança. Ah, já que ela tem que saber, já vou contar de uma vez, né? Não tem necessidade. Você sabe como o boi morre para virar bife? Não precisa falar. Se a criança perguntar, você vai até pesquisar, né? Rapidinho, para se informar. Mas, nesse caso, inclusive, vale a pena até falar que não sei, vou pesquisar. Mas, não antecipar. A não ser em alguns casos especiais que a gente não vai tratar hoje aqui. Então, o que nós temos? Que a criança recebe bem todas as informações, que as perguntas das crianças são sérias, que os pais precisam se preparar e que a resposta é pontual. Então, quando, por exemplo, a criança tem um peixinho, que é um animal que eu sugiro para as crianças terem como seu primeiro animal de estimação. O peixinho de aquário, à exceção do beta, que dura muito tempo, eles costumam morrer após 2, 3 meses. A questão da água, da temperatura, do excesso de comida, da falta de comida, enfim, uma série de fatores contribuem para que o peixe faleça. Então, os pais não têm que ter receio de falar para a criança que o peixe morreu. Às vezes, os pais falam que o peixe está dormindo e o peixe está lá emborcado de barriga para cima, né? E a criança, acho que ela fica penalizada com o pai e ela faz de conta que acredita. E depois ela vai perguntar para alguém, não o que aconteceu de fato, se ele estava dormindo. E os pais, então, saem correndo para comprar um peixe parecido e nunca vão encontrar, sempre vai ter uma pinta diferente que a criança vai identificar, para substituir o peixe que morreu, tudo para não tocar no assunto da morte, porque, é claro, esse assunto terá um desdobramento. Muitas vezes os pais me relatam o seguinte: eu não quero tirar a inocência do meu filho, ou da minha filha, né? Há muitos anos, há mais ou menos 100 anos, 100 e poucos anos, que a ideia de que a criança é inocente já não existe mais. Essa é uma ideia que foi criada pela igreja, que a criança era praticamente um anjo, que também não existe. Então, enfim, a criança, ela não é essa pureza toda e essa fragilidade toda que os pais imaginam. Ela resiste sim, e ela precisa sim de informações verdadeiras, né? Então, quando, por exemplo, tem alguém doente na família, os pais têm que aproveitar justamente aquela situação para começar a trabalhar com a criança o conceito da morte, uma vez que todo mundo vai passar por ele, todas as famílias, sem nenhuma exceção. Então, quanto antes a criança começar a elaborar e começar a compreender o que acontece, mais tranquila ela ficará. Ela não ficará como o pai dela, por exemplo, que foi interditada várias vezes nessa questão, cheio de não ditos e poucos ditos, e tem uma ideia sobre a morte, que é uma ideia que não traz nenhum tipo de conforto, né? Muito bem. Então, se alguém está doente, é importante que a criança entenda que basicamente, existem 3 maneiras
da pessoa morrer. A primeira maneira é quando a pessoa fica muito velhinha. Ela já não consegue andar, ela já não tem dente para comer, ela já não lembra mais das coisas. Por quê? Porque no mundo, aí vocês podem usar um recurso, né, que criança tem que ser uma coisa assim mais de fácil compreensão. Pegar uma laranja, por exemplo, uma caixa de palitos e pedir para a criança começar a espetar na laranja os palitinhos, fazendo de conta, essa é a brincadeira do faz de conta, que a laranja é o mundo e que os palitinhos são as pessoas e as crianças que moram no mundo. Então, se você enche aquela laranja com muitos palitinhos, vai chegar um momento que você não vai ter lugar para espetar o palito, né? Porque a área é limitada, né? A área da laranja e da terra, né? Então, a criança, você cria um conflito nela. E agora? Onde nós vamos colocar o neném que nasceu? E o outro neném? E o outro neném? Ela mesma vai ter certeza que ali não cabe mais ninguém. Então, é nesse caso que o conceito daqueles que estão mais velhos, o conceito daqueles que têm mais idade, e hoje todo mundo ao redor de 100 anos, né, é que a gente usa para justificar, né, a questão da morte. Outra maneira que tem da pessoa morrer é quando ela tem uma doença muito grave e que os médicos ainda não descobriram nem o tratamento e nem a vacina. Então, nesse caso, essas pessoas vão para o hospital, os médicos tentam, os médicos procuram, estudam, mas não conseguem salvar a pessoa. Então, uma pessoa com uma doença incurável também morre. E o outro caso é da pessoa que morre num acidente. Aquela pessoa que vai andar de bicicleta sem capacete, que vai andar de skate sem capacete, que vai subir no muro, que vai aprontar, né? Basicamente. Aí a gente já dá aquela aulinha básica para a criança. Essas pessoas, muitas vezes, elas caem e batem a cabeça. E a cabeça tem uma caixinha de osso aqui, mas não é uma caixinha assim de ferro. Lá dentro da caixinha tem todos os controles, igual de um jogo, para fazer o nosso corpo se movimentar. Quando essa caixinha quebra junto com a caixinha os controles, né? Então a pessoa também não consegue mais respirar, a pessoa não consegue mais andar, enfim, tudo aquilo que todo mundo sabe. E nesse caso também a pessoa morre. A próxima pergunta que certamente a criança fará é: você vai morrer? Porque aí sim reside o maior medo dela. Até então, ela se achava completamente invencível, né? Nada, ela não tinha nenhum flanco dela que fosse vulnerável a nada. Era meu pai, minha mãe, minha família, minha casa, eu e a coisa perfeita funcionando. De repente, ela entra em contato com uma vulnerabilidade. Antes eu era invulnerável, agora eu sou vulnerável. Então, você tem que dizer sim, nós vamos morrer, mas não é agora. Nós comemos bem, nos alimentamos bem, nós não andamos sem capacete, nós não estamos velhinhos. Então, tudo isso para dar um conforto para a criança, um alívio. Então, o que vocês acabaram de fazer? Vocês deram uma informação para a criança exatamente de como é que as coisas funcionam, não nessa ordem, mas funcionam assim, e ao mesmo tempo deram o conforto para ela que nem tudo está perdido, ainda vai demorar um tempo para isso acontecer. O importante, a mensagem subliminar que foi passada é que a criança precisa se preparar de alguma forma para esse momento.
que é diferente. Uma coisa é conviver com a morte, outra coisa é conviver, é elaborar o luto. São momentos diferentes. Então, a gente está falando agora de como informar para a criança se o vovô morreu. O vovô estava no hospital. É importante a criança visitar? Sim, para a criança acompanhar a evolução dele e não ser pega de surpresa com a notícia. Vovô morreu. Uai, mas ele não estava no hospital? Tava, morreu. Como assim? E esse buraco aí no meio, o que aconteceu? Né? Então a criança tem que, junto com os pais, acompanhar o desenrolar da coisa, porque aí ela vai observar, ela vai levantar a hipótese, ela vai perguntar, e aí, só aí os pais vão respondendo, sem entrar no pormenor, no detalhe do exame, né? Isso dá para a criança o conforto que ela precisa, né? Para entender o que aconteceu de fato, né? Vamos supor que o vovô, então, depois de um tempo no hospital, de fato, não teve jeito, e ele veio a óbito, e o que eu faço com o velório? As crianças têm que ir a velório? Vou falar para vocês. Sim, não para ficar no velório, horas a fio, recebendo cumprimentos. Não. Mas naquele momento, aquele começo do velório, que tem pouca gente, para as crianças entenderem o fim da história. Porque senão vai ficar uma história capenga. O que é morrer? Morrer, né? Daí vocês vão falar. Quando a pessoa deixa de existir, né? Ou então, a depender de cada crença, né? Quando a pessoa vai para o céu. E aí, é uma informação que ela, com o tempo, a criança vai perceber que ela não condiz com o fato real, né? E que ela vai querer saber, inclusive, exatamente qual é a estrada para o céu. E a criança não fica com um resultado, ela fica no ar, né? Teve um caso muito interessante de uma criança que havia recém-perdido o avô, e ela estava esperando os pais chegarem para buscá-la no final da tarde, já era o comecinho da noite, e ela estava sozinha comigo no pátio, estava um calor danado, e ela começou a olhar para o céu e viu a estrela Vésper. Aí ela me perguntou: Maria Gruppe, aquele ali é o meu avô? Aquilo me pegou de surpresa, porque, bom, eu exatamente não estava pensando no avô e não estava exatamente associando estrela com avô, né? Eu falei: não sei. Por quê? Por que você acha que é o seu avô? Aí ele me respondeu: porque a minha mãe falou que o meu avô virou uma estrelinha. Tanto é que esse é o título de um artigo que eu escrevi: Vovô virou uma estrelinha. Essas informações, quando eu disse que as respostas para as crianças precisam ser fidedignas e verdadeiras, é justamente para não acontecer isso. Porque é uma informação fantasiosa, né? E entre ter uma informação fantasiosa e ter uma informação verdadeira, por que não ter uma informação verdadeira, né? Uma vez que a fantasiosa, uma hora a gente vai ter que desmenti-la, né? Então, para que os pais não continuem, para que os filhos não sejam como os pais, acreditando em fantasia, é que eu sugiro que a criança merece a verdade, né? As crianças, eu estava falando, né? As crianças têm que ir ao velório, ver exatamente onde o vovô fica, e aí para onde vão levar, como vão levar, o que vão fazer, vai depender de cada família, né? Tem pessoas que são enterradas, tem pessoas que são cremadas, isso aí é muito pessoal de cada um, né? O importante é que quando a gente não sabe exatamente o que acontece, porque eu acho que ninguém sabe, né? Porque ninguém
voltou para contar, são todas suposições fantasiosas, né? É responder não sei. Agora ele vai ficar deitado, vai ficar aqui nessa caixa, depois as pessoas vão tampá-lo e ou vão guardá-lo na terra ou vão levá-lo para algum lugar. Mas nessa gaveta, enfim, também não precisa pôr detalhes, né? Essa dúvida pode sim acompanhar a criança, desde que a criança se sinta amparada pela dúvida do pai também, né? Porque até onde os pais souberam, eles falaram. E depois os pais podem sim compartilhar com a criança. A gente não sabe. Eu não sei, ninguém sabe, né? Então a criança se sente confortada com esse não saber. O que ela não pode é ser enganada. Hoje eu vou ficando por aqui. É muito bom falar para quem quer escutar e eu continuo aguardando sugestões de temas para que possamos conversar. Obrigada!